Hoje eu vou trabalhar um pouquinho sobre como a gente pode aplicar a cinética. Eu vou pegar um exemplo do apelo, não vou inventar esse exemplo, vou pegar o exemplo do apelo e é o exemplo 4.15. Se alguém está com o livro do apelo hipótese, pode acompanhar por lá também. Então, o que esse exemplo diz? Vamos simular como que o quartzo é liberado pelo tempo. Com o equilíbrio phases, que a gente já viu nos vídeos anteriores, a gente simula quanto que a água é capaz de dissolver o quartzo, uma vez que o quartzo reage instantaneamente. Mas a gente sabe que se a gente joga um cristal de quartzo na água, ele não dissolve instantaneamente, ele demora com o tempo. A gente viu quanto de areia tem nas praias, por exemplo. Então, vamos aprender como que faz isso. Bom, primeiro, aqui a gente vai estar na parte de modelagem do Flexi, que é essa toolbar aqui. Se não tiver aparecendo, você pode clicar aqui e ativar, tá? Você pode ativar outras toolbars a partir do que você desejar, mas vamos na parte de modelagem. Então, aqui a gente vai colocar primeiro a cinética. O que a gente vai simular? Opa, eu não passo para trás antes. Vamos ver o que significa cinética? Vamos lá para o banco de dados. No banco de dados, você pode buscar por rates. Aqui eu já tá na parte de rates. E aqui tem um exemplo. Ok. Aqui está dizendo M0, quantidade inicial de moles, quais são os parâmetros e o tempo. Tá, mas o que é isso? Nesse exemplo aqui, ó, a taxa do quartzo é essa aqui, ó. A área específica é considerada por esses autores, o K também. Aqui nós temos dois parâmetros que a gente tem que setar, que são nossos, que são variáveis, que é a área específica do quartzo. Aqui é a correção de sal, então o sal vai alterar como o quartzo vai ser dissolvido. A temperatura, que varia com o que você colocar na sua equação. O pK, que é essa equação aqui. E a quantidade de moles final vai ser derivada de o parâmetro 1, a área específica do quartzo, que é nossa, que a gente tem que saber. M0, a quantidade inicial, a quantidade de parâmetros do parâmetro 2, que é a correção de sal. Aqui a variação por MM0, como que está variando. Você começa com uma quantidade inicial de moles, mas isso pode alterar com o tempo a partir da própria dissolução. E aqui a gente vai ter o índice de saturação. Isso aqui é uma razão do índice de saturação. E aí a gente vai salvar. Bom, não é essa taxa que eu vou usar. Eu vou usar a taxa que o apelo usou aqui. Você pode criar as suas próprias taxas. Isso é uma coisa incrível do Flexi. Desculpe. Então, aqui a gente tem os parâmetros que a gente vai usar, essa é a equação, e a gente vai ter duas variáveis. A zero, que é a mesma coisa que a gente tem aqui, que é a área específica. Specific Area. E o V. Beleza. Então, vai ser essa a nossa área específica. Eu vou copiar e colar aqui meu exemplo, só para ter algumas informações, tá bom? Ó, você pode escrever, assim como eu fiz, eu copiei e colei, e você vai trazer as condições da sua condição inicial da sua cinética. Mas o Flexi também te auxilia a inserir isso. Então, se eu venho aqui e vou em cinética, que tá aqui, ó, eu posso falar, eu vou fazer cinética do quartzo. Esses aqui que estão aqui são os elementos que você tem, a taxa dentro do seu banco de dados, mas você pode colocar outros, se você desejar. Você pode criar bancos de dados no Flexi. Bom, aqui a gente vai ver assim, qual que é o meu M0. Meu M0 aqui é 103, igual ao do apelo, ó, inicial quantidade de quartzo. Aqui a gente pode começar com um tanto, mas a gente já consumiu, quando a gente está simulando já foi consumido um pouco. Por exemplo, numa pilha, que às vezes você sabe que você colocou tanta quantidade de sulfeto e hoje você já consumiu um tanto. Você pode alterar isso. Então, a quantidade atual
gente vai dizer que é a mesma. Beleza, parâmetro 1. Aqui a gente tem nossos parâmetros. O parâmetro 1 é nosso A0. Então, aqui a gente vai colocar 22,6. E aqui é o V, que é o nosso parâmetro 2. Aqui é 0,162. Aqui tem algumas considerações sobre o método que ele vai ser interpretado, sobre o solver. Então, isso a gente não precisa mudar, pode deixar o default. E steps. Aqui a gente vai reagir, ó, 5 anos em 15 steps. Então, isso aqui tá usando 15 anos em segundo. Então, a gente pode colocar aqui 1,5768 elevado a 8. E aqui a gente vai colocar 15 steps. Ok. Ele criou a minha cinética. Opa. Vamos tirar isso aqui, que a gente já usou. Eu vou colocar Kinetics 1 para garantir. Como isso aqui é default, eu consigo tirar tanto a tolerância, para ficar mais limpa a minha visualização. Aqui ele traduziu o valor, mas eu sou meio conservadora, eu gosto de manter igual a 8. Só checando, é isso mesmo. E aqui eu vou dizer que as reações são incrementais. Isso é o default. Em alguns modelos antigos, reactions, true. Alguns modelos mais antigos do Fluxy, isso não era o default, mas hoje já é o default. Ele já pensa que uma vez que reagiu, vai pegar o resultado daquela reação e vai continuar reagindo. E aqui a gente põe um int. Ah, não, faltou um passo. A gente tem que dizer que vai reagir com água, né? Então, aqui a gente vai dizer que nossa solution 1, eu não vou colocar nada e ele vai entender que é água destilada. Eu vou dar run, vamos só checar se está com o banco de dados Frixie.dat, tá? Ok. Sim. Acabou. Então, aqui tá meu resultado, aqui é a minha água, ele já entendeu que é água pura, ele já trouxe as minhas informações de rates. Como eu setei meu rate, ele não trouxe o do banco de dados, ele trouxe o que eu setei, senão ele compararia o quartzo com o rate do banco de dados. E aqui tem as informações. Então, aqui note que começa com uma quantidade de moles, um total de moles aqui, e a gente pode ver como isso varia em cada um dos tempos. Lembra que a gente falou que são 15 tempos? Então, aqui a gente vê que já mudou aqui a quantidade de moles comparado com o tempo 1. Mas para ver um por um é um pouco trabalhoso. A gente ainda vai aprender como exportar isso no próximo vídeo, mas também eu vou mostrar aqui que dá para ver isso em formato de gráfico. Aqui, ó, eu vou mostrar a vocês, eu vou copiar, eu não vou ensinar hoje a fazer o gráfico, mas aqui só para vocês verem, aqui eu consigo setar o que vai ser meu título, minha escala, o que vai ser meu X, meu Y, e aqui quando eu vou mandar rodar, ele vai me gerar já o gráfico em como varia ao longo dos anos. Então, aqui, aquelas coisas que a gente viu que mudou devagarzinho, você consegue ver que o quartzo é gradativamente sendo consumido, e quanto mais tempo passa, mais ele tende ao equilíbrio, como tudo na natureza. Então, aqui, ó, ele está indicando a curva de equilíbrio cinético do quartzo. Ah, qual que é a diferença entre isso e o equilíbrio termodinâmico? O equilíbrio termodinâmico, ele vai fazer com que tudo seja dissolvido em uma única... Tudo que dá para ser dissolvido, seja dissolvido instantaneamente. Então, se eu colocar aqui, ó, equilíbrio termodinâmico,
Eu vou digitar aqui, porque é mais fácil. A unha de saturação é 0, que é o equilíbrio termodinâmico. E aqui eu vou colocar 103, que é a mesma quantidade inicial de moles. Equilibrium phases 1, vai ser isso. E aqui eu vou colocar solution 2. Aqui eu vou colocar um end, que são duas simulações diferentes, não é para misturar. E vou pedir para gerar o gráfico de novo, para vocês verem a diferença. Ó, essa é a simulação cinética e essa é a simulação equilíbrio termodinâmico. Aqui o quartzo foi consumido gradativamente. Aqui ele instantaneamente foi consumido e se mantém até o final. Muito obrigada pela sua atenção e fique atento para os outros how to de Frixie.